Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de março de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, sempre nos domingos à noite, né, às 8h30 da noite, na Rádio Miriam Caravaggio, o primeiro horário das 7 às 8 da manhã de domingo, ou ainda na reprise das 10 às 11 da noite, o Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos às 9h30 da manhã, depois, como falei, nas redes sociais da Diocese, nos domingos às 8h30 da noite, e na TV Serra, canal 526 da NET, nas terças-feiras à noite. Muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia, e nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, para poder receber as notificações, os vídeos, todas as mensagens e o próprio programa Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Como na semana passada, né, nós estamos neste processo de falar sobre Quaresma, né? Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo de campanha da fraternidade, e a gente está fazendo este processo de crescimento também na fé, por meio das pautas, né, do próprio Razões da Fé. E hoje o tema Quaresma, tempo de oração, jejum e caridade. O nosso convidado é o Padre Tiago Camozzato, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, tem formação em Filosofia e Teologia, além de ser mestre em Direito Canônico pela Faculdade São Paulo Apóstolo de São Paulo. Atualmente, o Padre Tiago é vigário na Catedral Diocesana de Caxias do Sul e também coordena o Tribunal Eclesiástico da nossa Diocese. Olá, Padre Tiago, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham pela Rádio Miriam e por todos os outros meios de comunicação. Ótimo. Vamos falar sobre esse tempo da Quaresma, que é tempo de jejum, oração e caridade. E eu começo te perguntando, Padre Tiago, o que a Quaresma tem que refletir na vida do católico? Bom, então a Quaresma, na verdade, é um tempo privilegiado que a Igreja nos oferece. Primeiramente, nos prepara para a celebração da Páscoa, que é o pilar da nossa fé, que é o motivo de nós seguirmos a Jesus Cristo, que é vivermos sempre a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, o tempo da Quaresma é preparar o coração para celebrar bem a Páscoa. Para celebrar bem a Páscoa, mas também melhor, sendo melhor. E é um convite, por isso, para olhar a si próprio, olhar o nosso coração, olhar as nossas atitudes, como está a nossa relação com Deus, como está a nossa relação com o próximo, como nós estamos concretizando o amor que temos a Jesus Cristo no nosso cotidiano, no mais simples do nosso cotidiano. E é um convite a se tornar melhor discípulo, ou seja, olhar para aquilo que nós fazemos e fazer um propósito para melhorar. Então, nesse sentido, a Quaresma, ela nos prepara para chegarmos a celebrar a Páscoa com o nosso coração melhor, mais voltado para Deus, um coração mais cheio de fé e um coração capaz de servir a Cristo no próximo. Perfeito, Padre Tiago. E como é que nós poderíamos falar sobre a Quaresma, que é um tempo onde
A igreja reveste-se com os paramentos roxos, né? Os padres usam os paramentos roxos. A liturgia ela é mais sóbria, ela nos chama a esse movimento de entrar para dentro do nosso coração para podermos fazer esta renovação de vida, poderíamos dizer, né? E diante disso, como é que se manifesta a penitência na vida cristã? Justamente, o tempo da Quaresma, ele é um tempo mais penitencial. Mas a gente precisa entender o que é a penitência. Qual é o sentido de nós fazermos penitência, especialmente no tempo da Quaresma, né? Porque não é simplesmente, e não é um punir, né? Não é uma mortificação para se punir, mas tem um sentido muito mais nobre, né? Que não tem um fim em si próprio, mas tem o fim para a santidade. Ou seja, a penitência é o meio para nós vivermos melhor a santidade, vivermos melhor a fé, controlarmos os nossos impulsos, as nossas paixões, enfim. A penitência, ela deve ser vivida de modo particular todos os dias da nossa vida, né? A Quaresma nos convida a vivermos mais profundamente a penitência, justamente para vivermos melhor a nossa fé sempre, né? Não só no tempo da Quaresma. Por isso, a penitência é uma luta contra o mal, né? Contra o mal e contra o pecado, né? Por isso, nesta luta entra a penitência, ou seja, é o escudo que nós temos, é a base que nós temos para não cairmos nas tentações, não cairmos nas ciladas, podemos dizer, do diabo, e é um remédio contra o pecado, que fortalece o nosso espírito no combate espiritual que nós vamos tendo todos os dias, né? E a forma mais eficaz de penitência, justamente, é a confissão, sabe? Quando nós buscamos a confissão, nós a buscamos não simplesmente para poder comungar ou para fazer uma desobriga, mas a confissão é realmente fazer a experiência da misericórdia de Deus, ou seja, esta busca pela confissão nos faz sentir o abraço do amor de Deus, o perdão de Deus, que nos encoraja a não cairmos mais nos pecados confessados. E a penitência justamente nos ajuda a buscarmos a confissão, ou seja, ela nos remete a nós mesmos, às nossas atitudes, para buscarmos então este remédio da nossa alma, que é a confissão. Então, a penitência, eu repito, ela não tem o objetivo de simplesmente mortificar-se, de punir-se. Mas a penitência, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso discipulado, da nossa fé, que nos ajuda no combate contra o próprio pecado, contra o mal, né? E agora que tu entraste nessa questão da confissão e de não fazê-la por desobriga, né, por desobrigação, só para poder comungar, para não dizer que eu estou em estado de graça para poder comungar, nós não corremos o risco muitas vezes de banalizar o sacramento da reconciliação? Se temos esta intenção, porque nós corremos o risco de entrar sempre num escrúpulo, que nada mais é do que um narcisismo. Eu me preocupo tanto em não fazer o que é errado e eu busco tanta confissão para que isso não aconteça, que eu só olho para mim mesmo e não me preocupo em amar a Deus, que é o primeiro objetivo de todo ser humano, sabe? Deixar que a graça de Deus nos conduza. Então, quando nós buscamos a confissão só com esse objetivo, sem ter o primeiro objetivo, que é a experiência da misericórdia de Deus, é o abraço de Deus, é sentir-se amado por Deus, que nos encoraja realmente a não pecar mais, que nos dá a base para nós vivermos a nossa fé. Então, quando nós não temos este primeiro objetivo claro da confissão, nós banalizamos sim a confissão. Claro que a confissão
é uma graça especial que é concedida à nossa alma. Nós recebemos a graça sacramental, a graça santificante, que nos dá a força para vivermos a nossa fé. Mas o objetivo da confissão é o perdão dos nossos pecados e fazer essa experiência da misericórdia de Deus, né? Que nos impulsiona também a viver a misericórdia entre nós. Esse é bastante importante isso também. A misericórdia de Deus, ela vem a nós abundantemente, que nos impulsiona a viver a misericórdia entre nós, né? Viver o perdão entre nós. E tu falavas há pouco da questão do pecado, né? O que nos afasta de Deus, que são as ciladas do diabo, e que a penitência é o nosso escudo. O que é o pecado? Bom, o pecado, ele quebra a nossa amizade com Deus, né? O pecado, na verdade, o pecado nasce do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas... quando nós seguimos as nossas próprias paixões. Então, podemos dizer que é um egoísmo da nossa própria alma, onde nós fazemos aquilo que nós queremos sem ter em conta a vontade de Deus. Então, o pecado é desagradar a Deus naquilo que Ele pensa para nós. Nós temos consciência daquilo que é seguir a Cristo, nós temos consciência em fazer a vontade de Deus, mas quando nós nos deixamos levar por nossas paixões ou deixamos Deus em segundo plano, o pecado certamente vai vir com toda a força na nossa vida e vai nos fazer cair nas tentações. Então, justamente a penitência é este escudo que barra esse nosso egoísmo, sabe? E que, claro que o pecado faz parte da realidade humana, né? Mas quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, nós pecamos muito menos, né? Certamente. O tempo da Quaresma, ele é esse tempo para nós buscarmos mudar de vida, buscarmos a conversão. Como é que se pode rezar no tempo da Quaresma? É um tempo de, vamos dizer assim, entre aspas, exercício, para não terminar só nesses 40 dias, mas seguir pela vida toda e a cada Quaresma ir melhorando um pouquinho? Certamente. Nós precisamos ter muito claro o viver a Quaresma, né? Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, ficou 40 dias em jejum, em oração, vencendo as tentações do diabo, justamente para iniciar a sua vida pública, o anúncio do reino de Deus, né, e a salvação. E nesses 40 dias a igreja nos convida sim a rezarmos com mais profundidade, a buscarmos propósitos para melhorar a nossa espiritualidade, melhorar a nossa relação com Deus, melhorar a nossa relação com o próximo. Mas, exatamente isso, não é só nos 40 dias. Nós precisamos sair da Quaresma diferentes de como nós entramos. Senão nós não crescemos, nós não damos passos na espiritualidade, nós não damos frutos no propósito que nós fazemos, né? Por isso, da mesma forma, os propósitos que nós vamos fazendo na nossa vida, no tempo da Quaresma, se eles não produzem frutos, então nós só nos enganamos a nós mesmos. Por isso, por exemplo, se eu faço um propósito, uma penitência de não comer chocolate durante toda a Quaresma, e eu gosto muito. Aí passou a Quaresma e no domingo de Páscoa, então, eu me farto de chocolate. Então, não adiantou nada o meu sacrifício e... No popular, eu me empanturro de chocolate. Exatamente. Então, a penitência, o propósito, como nós rezamos na Quaresma, deve nos ajudar a melhorar depois no nosso dia a dia. Não é só o tempo específico da Quaresma, mas é dar passos em progredir na fé, em progredir no amor a Cristo e na nossa espiritualidade. Eu me faço valer do prefácio 2 agora do tempo da Quaresma,
que prefácio é aquela introdução ao momento da consagração, né? Antes do canto do santo. E no prefácio 2 da Quaresma, ele é voltado à questão da penitência. Vejamos que coisa bonita. Pois estabelecestes este tempo privilegiado de salvação para que vossos filhos e filhas, livres dos afetos desordenados, recuperem a pureza do coração e, usando as coisas que passam, dediquem-se mais às coisas que não passam. Como nós podemos, Padre Tiago, usar das coisas que passam para abraçar as que não passam? Nós precisamos bastante discernimento, dar o devido valor a cada coisa, sabe? Nós não podemos nos apegar às coisas que passam, na verdade são os nossos apegos, né? As coisas do mundo, que não podemos demonizar também, porque são meios que nos fazem viver também a santidade. Mas nós não podemos nos tornar escravos das coisas que passam, ou seja, das coisas do mundo. Não podemos ser escravos do trabalho, não podemos ser escravos do dinheiro, não podemos ser escravos dos nossos gostos. Então, usar com equilíbrio as coisas do mundo em vista da eternidade, das coisas que não passam, ou seja, da eternidade. Nós, aqui neste mundo, nós temos todos os meios, Deus nos dá a inteligência, as capacidades para lidar com as coisas que passam, ou seja, com o nosso dia a dia, mas sempre em vista da eternidade, das coisas que não passam, né? Então tem que ter este equilíbrio, esta virtude para usar sabiamente as coisas desse mundo. Nós podemos dizer que com Deus, né, no processo a gente também tendo essa visão dos bens materiais, do que a gente pode utilizar, nós somos co-criadores, porque a gente também, Deus criou os bens e nós vamos transformando, vamos mudando para dar novas finalidades a tudo isso. Como é que a gente pode ter a prudência necessária para não nos apegarmos, mas também a gente não pensar que o diabo está ali esperando para nos puxar o pé, né? Se qualquer passinho fora que a gente dá. Bom, quando nós damos brecha para o mal entrar na nossa vida, ele vem com tudo, né? O que nos fortalece, o que é nosso escudo, é a nossa oração, é o nosso amor a Deus, né? Mas na verdade, é pedir essa virtude, né? É sempre, na nossa oração, é pedir esta virtude do equilíbrio, sabe? Ver as coisas do mundo não como coisas que nos conduzem para a perdição, mas ver o meio, não o fim, o meio que nos ajudam a melhorar, a viver melhor a santidade e tal. Então, na verdade, é um dom do Espírito Santo que nos dá esta virtude, este discernimento de dar o devido valor àquilo que se apresenta na nossa vida, né? Perfeito, Padre Tiago. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 3 de março. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, dia 3 de março de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós estamos refletindo hoje sobre o tema Quaresma, tempo de oração, jejum e caridade. Nosso convidado é o Padre Tiago Camozzato, vigário paroquial da nossa Catedral Diocesana. Padre Tiago, qual é a função do jejum no tempo da Quaresma? Ele pode nos ajudar na conversão? Sim. O jejum, ele faz parte do tripé da Quaresma, né? E do tripé da nossa vivência cristã, né? Antes nós falávamos sobre a penitência, o jejum e a caridade, né? Então, o jejum, ele faz parte deste tripé, porque o jejum, propriamente dito, ele nos ajuda a controlar os nossos impulsos, a controlar o nosso corpo. Porque se nós não tivermos, não cultivarmos uma espiritualidade, não cultivarmos a nossa fé em Jesus Cristo, termos a centralidade de Cristo na nossa vida, os nossos impulsos, as nossas paixões afloram e nós não conseguimos controlar isso. Por isso o jejum é a forma, é o meio de nós controlarmos esses nossos impulsos, essas nossas paixões, justamente que nos ajudam também na conversão, nos fazem dar conta daquilo que nós fazemos, né? E nos propor a fazer aquilo que Deus nos pede, né? Controlando, né, aquilo que o nosso corpo pede e que é possível, né? E que o jejum justamente nos ajuda a controlar os nossos impulsos. Mas também o jejum, ele tem um sentido também de perceber também desse lado caritativo, ou seja, quando nós jejuamos, nós nos damos conta também daqueles que passam fome. E assim nos impulsiona também a ir ao encontro dessas pessoas. Então, o jejum, ele nos ajuda a controlar as nossas paixões, os nossos impulsos, ter o controle sobre o nosso corpo, mas também nos impulsiona também a ir ao encontro daqueles que passam fome, nos dar conta que essa realidade existe e precisamos nos preocupar. Então, faz parte deste tripé que nos ajuda na nossa conversão diária a Cristo, né? Perfeito. Jejum por jejum, ficar sem comer por ficar, tem sentido? Nenhum, porque como eu dizia antes, se não produz fruto, nós perdemos tempo. Podemos dizer que nós sofremos por nada, ficamos de jejum por nada. Por isso, o jejum, ele tem que sempre ser acompanhado de um propósito espiritual, que nos ajuda a melhorarmos na nossa fé, na nossa conduta como discípulos de Jesus Cristo, na concretude do nosso dia a dia. Então, o jejum, nós nos abstemos de algo justamente com um objetivo. Não, como eu disse antes, não é um fim em si próprio, mas tem que ter um objetivo, sabe? Tem que ter um propósito espiritual na nossa vida. Lembrando que a igreja orienta 2 dias, oficialmente são 2 dias de jejum e abstinência de preceito, né? Tem muitas pessoas que fazem o seu propósito quaresmal de fazer o jejum, de se abster de algum alimento, de alguma refeição, de alguma bebida, né? Uhum. Então, ou alguns mesmo fazem o jejum de redes sociais, muitos fazem esses propósitos, né? Mas como o Padre Tiago trouxe, né? Tem que ter um porquê. Senão a gente vira só do jejum de academia, né? Faz o jejum intermitente da academia e acabou a história. Então, a gente precisa ter um sentido para isso. E eu acho que aqui também pode linkar com as questões de caridade também, Padre Tiago, né? Sim, certamente.
Por isso que o jejum, assim, falando em termos de saúde, ele faz bem para a nossa vida. Faz muito bem para a nossa saúde, para o nosso corpo. Mas não é isso, não é esse o objetivo principal, né? É justamente, é ter o sentido do jejum que nos leva também a nesse sentido caritativo. Ou seja, nos dá conta, quando nós passamos alguma necessidade, nos faz dar conta que as pessoas também passam necessidade. E muitas necessidades, especialmente a fome, especialmente as pessoas que carecem de bens materiais para ter uma mínima dignidade. Então, o jejum também nos faz dar conta que as pessoas também passam fome, né? Tem esse lado caritativo, né? E não só, né, pensar que as pessoas passam fome e que carecem dos bens, mas o jejum deve me levar a agir, né, com relação Certamente. a isso. Por exemplo, quem sabe a gente possa fazer a doação de uma cesta básica lá para a paróquia, onde a gente participa, né, onde a gente saiba onde vai esse alimento, porque, claro, todas as autoridades também dizem, olha, evite dar esmola nos sinais e tudo, porque isso também pode ser uma desobriga, você dá esmola ali, dá um dinheiro para alguém que te para no sinal, e bom, eu já fiz a minha parte. Mas isso deve nos comprometer a algo maior, não só a matar a fome de alguém, mas também a gente compreender o porquê que isso está acontecendo, né? Porque é nosso compromisso enquanto igreja. Exatamente. Na verdade, é a compaixão, né? Uma vez eu escutei uma pregação de um padre que dizia que nós temos que distinguir a pena da compaixão. A pena é um sentimento, ele dizia, mesquinho, porque nós sentimos pena da pessoa, mas não fazemos nada. Ah, coitado que está passando fome, mas não nos move. Agora, a compaixão não. A compaixão, nós sentimos a dor do outro e nos impulsiona a tirar essa dor do outro, né? E é isso que Jesus sempre sentia, a compaixão das pessoas. Então, justamente nesse sentido, ele deve nos fazer agir, sim. Sempre procurar os serviços oficiais, né, que cuidam desse trabalho de caridade, né? A Catedral, por exemplo, tem a Casa Madre Teresa, que é a pastoral social, que atende tantas pessoas, seja com fraldas, seja com alimentos, com remédios. Então, tentar encontrar uma forma de fazer com que este jejum nos leve a olhar o outro como irmão, como também nos vai pedir a campanha da fraternidade desse ano, né? Olhar no outro o irmão. Não olhar somente a mim, né, que eu estou fazendo este jejum, esta abstinência, mas que isso reflita em alguma ação concreta, né? Exatamente. Essas ações concretas, elas concretizam, na verdade, o nosso amor a Cristo, né? Nós precisamos fazer isso por amor a Cristo, não porque se eu ajudo sem sentido espiritual, então é somente uma ajuda humanitária que não me faz crescer na fé, não me faz dar frutos. Mas se eu ajudo justamente porque é Cristo quem me pede e é Cristo quem eu ajudo no próximo, então tem um sentido totalmente diferente, né? O que significa, Padre Tiago, de fato, se converter? Se converter é mudar de direção, na verdade, né? Então, todas que nós refletimos, né? A penitência, o jejum, essa caridade, nos dá conta do caminho que estamos fazendo e que muitas vezes nós nos damos conta de que é um caminho que é diferente daquilo que Deus pensa para nós. Então, nós mudamos de caminho. Isso nos faz mudar de direção, ou seja, mudar de atitudes, mudar de escolhas, de pensamentos e nos conformar com aquilo que Deus pede a nós, nos conformar com o Evangelho. Porque se nós não nos conformarmos com aquilo que Jesus nos pede, então estaremos seguindo as nossas paixões, né? Então, se converter é levar uma vida
segundo a vontade de Deus, segundo o Evangelho de Cristo. Né? Isso não é somente isso não é uma autoflagelação, mas é um reconhecimento da vontade de Deus. Não adianta a gente sofrer por sofrer, como a gente falava do jejum, né? Exatamente. A conversão, justamente, é sentir a alegria de poder seguir a Cristo, né? É fazer aquilo que Cristo pede, e não agradar o mundo, né? Não agradar as nossas próprias paixões, mas acolher a palavra de Jesus, guardá-la no nosso coração e concretizá-la no nosso dia a dia. Isso é se converter. E a verdade, assim, a conversão se dá no dia a dia. Até o último suspiro da nossa vida, nós precisamos de conversão. Porque a gente sabe que a realidade humana, ela tem esta concupiscência, ou seja, que são os resquícios do pecado original, que é essa inclinação para o mal. Se a gente não buscar viver a fé, certamente o nosso caminho vai ser aquilo que os nossos impulsos pedem, né? E não aquilo que Deus pede, né? Por isso, converter-se se dá todos os dias. E quais são os tipos de conversão que a igreja nos pede ao longo desse tempo da Quaresma? Bom, olhando para a nossa realidade hoje, a nossa sociedade, é o que também a campanha da fraternidade nos ajuda a refletir. Principalmente, precisamos nos converter, eu vejo que na relação. Na relação com o próximo, que não é simplesmente uma relação de passar a mão na cabeça, ou uma relação de amigos, ou estarmos num grupo onde que todos pensam a mesma coisa. Não é isso. Eu acho que a conversão que a igreja nos pede hoje é a comunhão. Estarmos em comunhão como igreja, seguindo o mesmo mestre. Porque se nós não estivermos em comunhão, então a igreja, claro, ela é quista por Deus, foi criada por Deus, nunca vai terminar, mas quando nós não vivemos esta comunhão, ela enfraquece, e não damos testemunho de Cristo. Por isso, a igreja hoje, nesta Quaresma, fortemente nos faz este convite de vivermos a comunhão como igreja, como povo de Deus, né? Então, eu acredito que esse é o grande convite da Quaresma, olhando a nossa realidade, é vivermos em comunhão. Nós vivemos esse tempo podemos dizer assim, esse tempo de polarização, né, que a gente vive na sociedade, como tu estavas trazendo aqui a questão da comunhão entre nós, com o diferente, mas sobretudo também entre nós. Como a gente pode, agora nesse tempo da Quaresma, Padre Tiago, ajudar a curar relações dentro da nossa igreja, né? Temos pessoas que não se falam, que não se conversam, que estão contra uma a outra, seja por causa de um partido político, seja por causa de uma toalha de altar que era para ser uma e aí alguém botou a outra, alguém que escolheu, né, um cântico errado, que fez o que o outro não gostava. Como é que a gente pode, nesse tempo da Quaresma, curar relações? É um caminho que bastante delicado, né? E que precisa ser percorrido, né? Porque é inadmissível um discípulo, né, um que faz parte da comunidade, criar barreiras de divisão dentro da própria comunidade, né? A pessoa que não compreende isso e não se esforça para superar isso não entendeu nada do que Jesus quis ensinar, né? Não entendeu nada de ser discípulo de Jesus Cristo. Onde existem pessoas, sempre há divergência de ideias, né? Sempre ocorrerá isso. Mas o que nós precisamos cultivar para que não haja discórdia? É esta humildade de ouvir,
e termos a centralidade é Cristo, né? O que nos pede o Evangelho, né? É essa comunhão. Agora, a gente precisa, no diálogo, deixar que o Espírito nos ajude a procurarmos soluções. E são, como tu falavas, são picuinhas dentro da comunidade que se tornam grandes brigas desnecessárias, né? Coisas bestas, né? Exatamente. E que se tornam brigas desnecessárias e que vão contra tudo aquilo que o Evangelho prega, né? Anuncia. Então, nós precisamos superar estas picuinhas, né? E deixar que Cristo seja a nossa centralidade, né? E isso é um caminho a percorrer, que é o caminho do perdão, que é o caminho da misericórdia. Por isso que eu dizia antes, a confissão não é somente para estar num estado de graça, mas nos ajuda a viver a misericórdia entre nós, o perdão entre nós. Que é um objetivo, que é um propósito comum de todos nós, porque é Cristo quem nos pede, né? Muito bom a gente poder falar sobre isso também. É importante. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada.
Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 3 de março de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos refletindo hoje sobre o tema Quaresma, tempo de jejum, oração e caridade. E como convidado nós temos o Padre Tiago Camozzato, que é vigário paroquial da nossa Catedral Diocesana e coordena também o Tribunal Eclesiástico da Diocese. Padre Tiago, nós falávamos no bloco anterior sobre a conversão, a conversão eclesial que nós precisamos fazer também para curar relações dentro da igreja, nesse sentido de a gente resolver os conflitos, as picuinhas e vivermos de fato em comunhão. E nesse sentido a campanha da fraternidade desse ano, ela tem esse olhar muito, se chama fraternidade e amizade social. Já vi nas redes sociais influencers que se dizem católicos, questionando o que é a amizade social. Existe amizade antissocial? Perguntam eles, né? Mas o Papa Francisco, ao escrever a Fratelli Tutti, que é a encíclica que baseia esta campanha da fraternidade, ele vai nos apontar para essa necessidade de sair do nosso círculo puro e simples, daqueles amigos que pensam igual a mim, né, que possam pensar diferente, e a gente busca estabelecer o diálogo e o respeito, né, sempre naquele olhar de que o outro é meu irmão. Diante disso, Padre Tiago, em que sentido a campanha da fraternidade pode nos ajudar nesse processo de conversão? Bom, nesse sentido, a conversão sempre está implícita na conversão a comunhão com o irmão, né? Com o irmão, no sentido do gênero humano, sabe? Na comunhão com homens e mulheres, onde todos têm esta centelha divina dentro de si. É reconhecer, como dizia antes, a imagem e semelhança de Deus no próximo. Porque quando nós vemos e nós temos esta consciência que o outro é a imagem e semelhança de Deus, aí nós nos esforçamos, colocamos toda a nossa força para superarmos essas barreiras, né? Para convivermos fraternalmente, né? Essa convivência fraternal, ela é necessária para que a paz reine, para que a ajuda aconteça, para que a caridade aconteça. Sem esta amizade social, nós não conseguimos ajudar o próximo, porque sempre vamos ajudar aqueles que pensam igual a gente, aqueles que não discordam da minha posição política ou eclesial, enfim. Esta amizade social, ela ultrapassa essa barreira do meu gosto, da minha preferência, né? Ela faz com que eu me coloque à disposição no serviço
a todos, né? A todos que precisam. É esta amizade social que devemos ter. Mas outros podem dizer também, mas eu tenho amizade social com quem faz parte da igreja. Mas isso é muito intimista, como posso dizer? É pequeno. Exatamente. Mas Deus, Ele quer se manifestar a todos, né? E a missão da igreja justamente é manifestar a Cristo a todos, né? Através do testemunho, através da caridade que ultrapassa o meu gosto e minha preferência, né? Então, justamente, a campanha da fraternidade desse ano nos ajuda a trilhar este caminho desta conversão social, ou seja, de reconhecer o próximo sem preferência, sem gosto, mas como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, né? Nós temos há 60 anos essa campanha da fraternidade acontecendo, e cada ano com um tema diferente, e que os bispos, também ouvindo sugestões do Brasil inteiro, pontuam, sugerem para que a gente possa crescer. Acho que é um sentido de crescimento. Já teve campanhas da fraternidade lá nos anos 60, início dos anos 70, falando: quem é o meu próximo? Onde está o teu irmão? Né? Recordando, né, Caim e Abel, onde está o teu irmão? E depois, né, na época do regime militar, é uma campanha que vai acontecendo buscando também elementos da vida social do povo, do que o povo brasileiro, não só os católicos, estão vivendo nesse tempo. E eu recordo o que o Papa Francisco nos traz na encíclica Fratelli Tutti, no número 5, quando ele escreve a Fratelli Tutti, assinada no dia 3 de outubro de 2020, durante o tempo da pandemia, sobre o túmulo de São Francisco, em Assis, e ele vai escrever o seguinte: as questões relacionadas com a fraternidade e a amizade social sempre estiveram entre as minhas preocupações. A elas me referi repetidamente nos últimos anos e em vários lugares. Nesta encíclica, quis reunir muitas dessas intervenções, situando-as no contexto mais amplo de reflexão. Então, o que ele traz? Ele traz ali, né, um pouco do que ele, enquanto bispo de Roma, mas um homem da América Latina, que conhece as dores também do povo da América Latina, e tem acompanhado muito de perto as situações de guerra entre os países, o que ele também traz de percepção. E aqui está uma riqueza, esse texto é uma riqueza. E também um desafio para quem ainda não fez o seu propósito quaresmal, que possa, de repente, estar lá no Google, basta procurar, está no site do Vaticano, o PDF desse documento. Se não, pode buscar em alguma livraria católica, né? Procure ler a Fratelli Tutti. Procure ler a Fratelli Tutti. Quem sabe o texto base da campanha da fraternidade desse ano também. Nós, há 3 programas, conversamos com a Maria Beatriz Vargas justamente sobre Fratelli Tutti. Quem sabe a gente possa buscar o texto base da campanha da fraternidade, e lá no texto base também tem diversas ações que podem ser realizadas, tanto em âmbito pessoal como o eclesial, né, no campo da igreja e na sociedade. Acho que isso é importante para este tempo da quaresma. Existe uma campanha contra a campanha. Existem grupos publicando vídeos no YouTube, né, dizendo não doe para a CNBB, a campanha da fraternidade quer acabar com o tempo da quaresma, ou pegando o cartaz da campanha da fraternidade e fazendo uma leitura totalmente distorcida da realidade. O que a gente também lembra aqui é de que no dia 24 de março, daqui a 21 dias, nós teremos o Domingo de Ramos. Nós já estamos no meio do período da quaresma. Nós teremos o Domingo de Ramos. E no Domingo de Ramos acontece a Coleta Nacional da Solidariedade.
Essa coleta acontece no Brasil inteiro, em todas as missas das comunidades, nas celebrações da palavra, nas comunidades e paróquias. E o dinheiro arrecadado no ofertório, né, na coleta desta celebração, ele é destinado, primeiro chega para a diocese então fica com 50% deste total, 10% vai para o Regional Sul 3 e 40% vão para a CNBB Nacional, que a partir de um edital que encaminha esses recursos para projetos. No ano passado, foram mais de 2 milhões de reais encaminhados para projetos de cuidado com a vida. Não há viés ideológico, político, como muitas pessoas pensam, né? Mas há o compromisso de cuidado com a vida. Em Caxias do Sul, no ano passado, a nossa coleta foi de 185 mil reais, se não estou enganado agora. Então, parte deste valor, né, o equivalente a 50%, então em torno de 90 e alguma coisa, ficou na diocese, que foi encaminhado para a pastoral da criança, no trabalho com as líderes, né, nas comunidades, pastoral da pessoa idosa, a formação e o acompanhamento das pessoas idosas, as casas terapêuticas, tanto em Caxias Apátina, e lá em Antônio Prado também a comunidade terapêutica, que acompanham as pessoas em situação de drogadição, que buscam também se recuperar. A Casa Viva Raquel, que atende mulheres que sofreram violência dos seus companheiros, né, junto com as suas crianças. Além disso, a Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, que faz a hospedagem solidária, o Centro de Atendimento ao Migrante das Irmãs Escalabrinianas, que atende os migrantes que chegam na nossa região. Então, é um dinheiro sagrado, é um dinheiro do povo de Deus para ajudar tanta gente. Então, que a gente não faça uma campanha contra a campanha. Aqui no programa a gente estava falando sobre a questão de não fazer o jejum por fazer jejum, mas que ele nos leve a um ato de caridade. Quem sabe também o dinheiro do seu jejum que você está fazendo, dessa sua renúncia, da sua abstinência de alguma comida, de alguma bebida, de algo, possa ser para a coleta do Domingo de Ramos no dia 24 de março. E aí eu faço a emenda com a pergunta posterior aqui, que é a última do nosso programa de hoje. Padre Tiago, fé, esperança e caridade podem se refletir em ações de oração, jejum e esmola? Como? Certamente, porque a fé e a esperança e a caridade são estas virtudes teologais que estão infusas na nossa alma e que fazem parte da nossa essência, né? A fé que nos faz reconhecer a Deus, né? Que nos faz ter esta intimidade com Deus, nos faz senti-lo presente na nossa vida. A esperança que brota da certeza da fé em Deus, que nos leva para nos coloca no caminho para a eternidade, esta esperança da concretização definitiva da salvação, e a caridade que nos mantém nesse caminho até a eternidade. Então, essas virtudes teologais, elas são presentes de Deus, que fazem parte da nossa vida, que podem se expressar também na oração, no jejum e na esmola, né? Na oração que nos faz sentir a presença de Deus, que nos faz compreender a vontade de Deus na nossa vida, o jejum que nos mantém firmes nesta esperança, e a caridade que nos ajuda a imitarmos a Cristo no nosso peregrinar enquanto estivermos aqui nesse mundo. Mas certamente nos ajudam a viver melhor. Essas virtudes já estão em nós, mas precisamos cultivar. Precisamos pedir sempre que o Espírito Santo nos ajude a concretizar isso no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso amor a Deus e sempre em comunidade como igreja, né? Perfeito, Padre Tiago. Outra sugestão. Tem tanta gente que está em desacordo com o Papa,
falando que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, que o Papa já está ficando louco muitas vezes, porque pensa em olhar para o outro como um irmão. Quem sabe um outro gesto quaresmal possa ser rezar pela unidade da igreja, né? Certamente. Eu acho que rezar pela unidade da igreja precisamos fazer todos os dias, né? Porque, como disse antes, a igreja, ela é um todo. São vários membros que formam o único corpo que tem Cristo como cabeça. Então, se o corpo diverge, se o corpo não faz a sua parte, então como podemos dar testemunho? Como a igreja pode anunciar Cristo, né? Se ela própria se divide, né? Então, sempre precisamos rezar pela unidade da igreja. E o ponto de unidade da igreja é o Papa Francisco. É o Papa, o sucessor de Pedro, que nos confirma na fé. Por isso, precisamos tomar muito cuidado, porque para não nos auto-excluirmos da igreja. Se falamos mal do Papa, se falamos mal dos bispos, da hierarquia, é matéria de confissão, precisamos nos confessar e conforme a crítica, nós nos auto-excluímos da igreja, né? Então, cuidado para não ferir o ponto que une toda a igreja, que é o Papa, né? Então, precisamos rezar pelo Papa, precisamos rezar pela unidade da igreja e não colocarmos a nossa força, o nosso intelecto em criticar, mas rezar, né? Por isso a ideia de lermos os documentos, porque aí antes de falar a gente pode ler e aí a gente pode tirar conclusões mais concretas. O que o Papa Francisco trouxe também na Fratelli Tutti, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos nos dar conta de que estamos todos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. No olhar tanto a questão ambiental, a questão das guerras, né? Ele quis dizer que o mundo é o mesmo e que todos convivemos, mais de 7 bilhões de pessoas convivemos no mesmo lugar. E nós precisamos ter conta disso, de que o que acontece na Rússia e na Ucrânia e em Israel também reflete na minha vida, que estou aqui em Farroupilha, que estou em Caxias do Sul, que estou nas cidades da nossa diocese. Não são os outros que estão sofrendo, somos nós que sofremos. Exatamente. E assim a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 4 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Nós agradecemos a ti, Padre Tiago, pela presença, por esse momento de partilha, de conversa aqui. Agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia e desejamos a você uma continuidade de Quaresma muito abençoada. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.